aqui para o último vídeo da série de vídeos da Vinícola Garibaldi aqui na Alvorada. E para encerrar com chave de ouro, o André Reck vai conversar com a gente sobre harmonizações, possibilidades, para que a gente possa degustar e conhecer todos esses produtos. O André, caso você não tenha visto os vídeos anteriores, é sommelier e gestor de comunicação da vinícola. Bem-vindo, André. Olá, muito obrigado. Vamos lá, eu quero que você me conte como que a gente faz, em meio a mais de 87 rótulos, para escolher os vinhos certos para as ocasiões diversas que a gente tem. Mas eu quero começar assim, vou receber um grupo de amigos na minha casa. Como que eu penso quais vinhos comprar? Certo. Às vezes é um grande desafio, né? A gente usa sempre lá na Garibaldi uma imagem. Quando eu chego na frente de uma gôndola de mercado que tem dezenas, centenas de rótulos, é como se eu estivesse na frente de um painel de um avião. Que botão eu vou apertar? Porque é difícil, às vezes, encontrar o produto pelo rótulo, né? Então, a gente tem trabalhado alguns formatos de identificar e auxiliar as pessoas para que encontrem eles o seguinte. Se eu vou fazer algum jantar, um almoço, um happy hour, algo mais descontraído, a ideia é que a gente trabalhe aí com espumantes ou até vinhos mais demi-secs ou secos. Por quê? Eles acompanham melhor a parte gastronômica, né? Se for um peixe, por exemplo, algum almoço que tenha um peixe, que tenha um risoto de frutos do mar, alguma coisa assim, os espumantes rosé mais secos são perfeitos para esse momento, né? Claro que isso tudo a gente está falando aí de questões mais técnicas, mas o importante mesmo é que sejam produtos que agradem ao paladar de quem está consumindo. Se a pessoa que está recebendo os convidados gosta de algo mais doce, mais adocicado, pode sim ser um espumante mais suave, né? Mas talvez a experiência não vai ficar completa, né? Tão agradável, servindo um espumante suave com uma carne assada. Uhum. Né? Uma carne assada pede mais o quê? Um vinho tinto mais seco, que vai ter aí toda essa questão dos taninos, da acidez, do álcool equilibrado, que vai fazer um complemento àquela alimentação. E aí me perguntam, né? André, mas o que é uma harmonização? Então, a harmonização é quando a gente degusta um espumante ou um vinho e vai sentir os sabores dele em boca. Depois vai comer algum alimento separadamente e vai sentir os sabores do alimento. E a harmonização é quando a gente coloca esses dois, né, esses dois elementos, o alimento e a bebida na boca juntos, que criam um terceiro sabor agradável e que não tem um sobressaindo ao outro. Por exemplo, um clássico assim, né, que é por contraste. A gente pega um espumante suave, um moscatel, com um queijo gorgonzola, né, o queijo azul, que é mais salgado. Esses dois juntos em boca, por causa do sal, da untuosidade, do açúcar e do gás do espumante, ele vai ficar perfeito. Ele vai deixar as papilas gustativas limpas. Então esse é um exemplo clássico de harmonização. Criou um terceiro sabor e limpou todo o meu paladar. Harmonizou. Agora, por exemplo, eu vou pegar um sushi, né? Que é um peixe bem leve, cru, né? E vou harmonizar ele com um vinho tinto. Ele não vai ficar legal, porque o vinho é muito pesado para esse prato, para esse alimento. Ele vai deixar um gosto metálico em boca. Não vai ser agradável. Então isso a gente explica um pouquinho da técnica, né, da questão mais técnica de harmonização. Mas como eu falei, o importante mesmo é que as pessoas tenham para eles um momento agradável, porque uma garrafa de espumante de vinho é 20%. O 80% ele é aquele momento, a descontração com os amigos, com a família, fazendo toda essa experiência junto com uma refeição ou mesmo sem uma refeição. Uhum. Um espumante geladinho na beira da piscina fica fantástico, né? É só ele e pronto. Só ele pronto. Mas pensando nessa ideia de refeição, eu falo que a gente pode pensar um jantar, uma recepção de várias formas. Eu posso escolher os pratos e depois Isso. escolher os vinhos. Ou eu posso falar assim, hoje eu vou fazer uma experiência aqui de imersão na Vinícola Garibaldi. Então, primeiro eu escolho os vinhos, depois eu vou pensar nos pratos que combinam com eles. Se a gente fosse fazer um jantar assim, com entrada, prato principal, sobremesa, mas começando pelos vinhos, o que você orienta e o que você orienta para acompanhar, né? Qual prato você orienta para acompanhar esse vinho? Legal, entramos numa área que eu adoro, tá? Porque eu também gosto bastante de gastronomia e de comidas, então a gente chega numa fase bem legal aqui. Imaginando que seja então um jantar completo, como tu colocaste, a gente poderia colocar aí, vamos fazer só sobre espumantes e depois só sobre vinhos. Adorei. Acho que fica legal.
Trabalhando com uma recepção. Então, um espumante Prosecco, que é um espumante seco, ele não é... Mas ele não é um seco tão adstringente, porque a uva Prosecco é uma uva delicada, ela traz uma característica mais adocicada para o produto. Então, a gente poderia trabalhar com uma saladinha, essa saladinha aí tendo folhas verdes, tendo alguma coisa de frutas nela, ahn, um molho sim com mel e mostarda ficaria fantástico também. E até daria para incrementar ela com um camarãozinho flambado por cima, assim, né? Uma saladinha bem bacana. Uhum. Entradinha com um prosecco, assim, ó, perfeito. Aí vamos pro prato principal. Prato principal a gente pode trabalhar com um risoto de tomate seco, por exemplo, ou um risoto semelhante a esse, com esse sabor um pouquinho mais encorpado, e um filé, uma carne de gado, né? Aqui a gente pode trabalhar tranquilamente com um espumante mais seco, tanto um extra brut, um nature, um espumante VG ou um espumante de chardonnay, 100% de chardonnay, trariam características mais gastronômicas para um produto um pouco mais encorpado. E aí para a sobremesa, a gente pode brincar total. Com os doces, eles harmonizam geralmente com o espumante mais doce, o moscatel, que é até este que a gente tem aqui, né? Esse Uhum. espumante do rótulo prata, geralmente são os espumantes moscatéis, que são com uma maior quantidade de açúcar. O açúcar, ele harmoniza com o açúcar. Então, indiferente da sobremesa que for, ele vai cair muito bem com esse produto. E uma brincadeira bem legal que dá para fazer nessa hora também é harmonizar um prato bem doce com um espumante extra brut ou nature, com a menor quantidade de açúcar, fazendo também uma harmonização por contraste, Sim. que fica muito bacana. Por exemplo, uma experiência que eu mesmo já fiz é mini churros com doce de leite e um espumante VG Nature Blanc de Blanc. Ele vai ficar assim, ó, sensacional. Ele cria um terceiro sabor em boca e ele vai deixar as papilas gustativas limpas, vai ser uma experiência só na sobremesa. Isso fica bem Adorei. legal. E aí, falando em vinhos, vamos utilizar os mesmos pratos que eu citei. Foram inventados agora esses Tá. pratos, né? Ele é A genial, ele gente não inventa muito combinou, a gente falou rápido. agora. Então, o primeiro prato, essa entradinha aí, a gente trabalha com vinho branco seco. Um Sauvignon Blanc, um Chardonnay. Até daria para trabalhar com um Pinot Noir, um vinho rosé, né? Seco, bem geladinho. Para essa entradinha, uma saladinha com folhas, com frutas, um camarãozinho, ou até umas iscas de frango por cima, assim, ó. Sensacional para essa entrada. Acompanhando então um risoto ou até uma massa, né? A gente trouxe o exemplo do risoto, mas pode ser uma massa com molho de queijos, de 4 queijos, com um filezinho, um vinho tinto. Nossa, um vinho tinto aí, um Cabernet Sauvignon, um Merlot, um Ancelota, um Taná ou um Marcelin, qualquer variedade de vinho desses, tinto, seco, fica assim, ó, perfeito. E aí, para a hora da sobremesa, é claro, a sobremesa ela harmoniza um pouco melhor com os espumantes, principalmente por essa questão do açúcar, do dulçor que a gente falou. Mas se eu colocar um vinho um pouco mais suave, ele vai ficar perfeito. A Garibaldi tem um vinho da marca Granja União, que ele é um branco malvasia suave, que vai caber muito bem aí com uma sobremesa, com uma panna cotta, com o próprio churros que eu comentei antes, qualquer doce que for harmonizado aí vai ficar super bacana. Muito bom. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que é uma curiosidade pessoal, porque eu já li sobre, mas sempre acho que tem alguma coisa errada nessa estratégia. Quantos vinhos comprar conforme a quantidade de pessoas? Como pensar isso? Legal. Vamos usar o exemplo do jantar em casa. Tá. Se nós tivermos com, sei lá, 2 casais, 4 pessoas, a gente está falando aí em pelo menos umas 2 garrafas de produto. Claro, se eu servir 3 produtos, talvez uma garrafa de cada vai estar tranquilo. Agora, se for só um produto para acompanhar todo o jantar, que é até uma dica legal da gente fazer, esses 3 pratos que nós falamos agora há pouco, né? Eu posso utilizar somente o espumante Prosecco branco ou rosé, porque ele é um coringa, é um espumante que vai bem com a entrada, com o prato principal e até cabe com a sobremesa. Então aí eu poderia ter de 2 a 3 garrafas, para que não falte e que seja um momento agradável. Claro, se a gente vai beber bastante, põe 4 garrafas para não Na faltar. dúvida. É, na dúvida. Mas assim, 2 a 3 garrafas tranquilamente. Agora, para eventos, por exemplo, uma formatura, um casamento, um aniversário, o que a gente geralmente calcula? Se tem outras bebidas, a gente calcula uma garrafa para cada 4 pessoas. Se a gente trabalhar apenas com o espumante, a gente pode contar em torno de uma garrafa por pessoa. E outro exemplo, eu vou fazer um casamento, e no casamento a gente vai fazer só o brinde final com os noivos junto com o bolo.
Claro que a dica já é o espumante mais suave, como a gente falou, porque o bolo vai harmonizar melhor. A gente pode calcular 150 ml por pessoa, uma taça por pessoa. Então, se eu tenho aí 100 pessoas no casamento, nem todos vão beber, tem algumas crianças, a gente pode trabalhar aí com umas 3 caixas de produto que tranquilamente vai dar para fazer esse brinde com todos muito tranquilo. Nossa, muito bom, porque é um parâmetro interessante. E aproveitando, conta pra gente, vocês têm um público muito grande de evento, formatura, casamento, vocês estavam até numa feira de casamento Isso. agora. Como que é? Por que que você acha que os produtos são procurados para essas ocasiões? Porque o espumante, ele é um produto para celebração principalmente. Claro que antigamente ele era visto apenas para celebrações de final de ano, Natal e Ano Novo. Uhum. Hoje esse conceito tem mudado um pouco e a gente já tem trabalhado ele para celebrações do dia a dia. A gente sempre fala, né, lá no sul principalmente, que é onde a gente vive, que a cultura do consumo do vinho é muito maior, é que sempre tem que ter um espumante gelado na geladeira. Porque as pequenas conquistas do dia a dia têm que ser celebradas. Ou às vezes a gente chega em casa cansado do trabalho, a melhor coisa é uma tacinha de espumante, assim, ó, dar uma relaxada, beleza, o dia foi, rendeu, tá tudo certo. Então, esse consumo, essa ideia de aumentar o consumo e celebrar todos os momentos da vida é com o espumante. Então, fica essa Muito dica bom. já para que todo mundo tenha sempre uma garrafa geladinha na geladeira. Eu acredito muito nisso e pratico isso na minha vida, porque eu falo que na vida a gente tem que celebrar o processo. Porque se a gente Exatamente. só olha para o final, a gente vive cansado, vive uma vida sem graça, né? Exato. Então, celebrar o processo é muito importante. E pensando nisso, e considerando que o espumante é o carro-chefe de vocês, com o que eu consigo harmonizar esse espumante no meu dia a dia? Estou aqui, quero tomar um espumante agora para fazer um brinde. No trabalho a gente não pode, né? Então, poderia, seria legal. Eu voto Mas por acho isso. que, né? Talvez um sem álcool, quem sabe? Aí, já é uma dica, tá Né? vendo? Mas todos os momentos eles são especiais, né? Eu acho que uma reunião de pessoas, né? Reuniu pessoas, 1, 2, 3, 10, 20 pessoas, ele já é um momento bacana para celebrar. Celebrar a vida, celebrar os momentos. Eu acho que a gente já tem muita coisa ruim na nossa, não exatamente na nossa vida, mas ao nosso entorno acontecendo. Então a gente tem que agradecer e tem que celebrar com espumantes, com vinhos do Brasil, valorizar muito o que é nosso, o que é produto brasileiro. Os espumantes do Brasil são tão reconhecidos lá fora e eles mostram realmente a qualidade do que é o espumante brasileiro. A Sim. gente encontrou principalmente na Serra Gaúcha o terroir para cultivo das uvas brancas e a produção desses elementos, desses espumantes com qualidade. Então, por que não celebrar os momentos, né? Como falaste, não só o final, mas as conquistas diárias. Então, o espumante ele vai bem em todos os momentos. E aí eu posso harmonizar com o quê? No meu dia a dia, assim, bem rápido. Uma uva, um queijo. Me dá uma dica Bah, disso. legal. Final de tarde, cheguei em casa, cansado. Abre a geladeira, tem, sei lá, uma copa, um queijo, um salame, até um pedacinho de presunto, um pãozinho, um patezinho. Abri um espumante, tá bem acompanhado para isso. É isso. Então, Uma bem massa o dia a rápida, dia. uma massinha rápida. Fez uma massinha rápida com molho de tomate ali, vai um espumante demi-sec, por exemplo, né? Ah, eu tô em casa, fiz um risotinho. Beleza, um risotinho vai com espumante, né? Eu tô em casa, não tenho nada para comer, vou pedir né, uma entrega, alguma coisa, já abre o espumante, espera chegar a entrega, harmoniza super bem. E a descomplicação que a gente trabalha também, por que não acompanhar um espumante com um hambúrguer? Com batata frita, com pastel. Tudo isso harmoniza. Porque como o espumante ele tem esse gás dele, tem essa acidez, esses produtos, esses alimentos que são um pouco mais untuosos, ele vai acabar limpando as papilas e harmonizando também. Então a descomplicação é isso. Eu posso harmonizar ele com qualquer momento. O espumante ele é feito para isso. Ou seja, o que eu quiser. O que eu quiser e o momento que eu quiser. Muito bom. André, a gente já está no 4º vídeo. E aí eu já estou me sentindo íntima. Então eu vou fazer aquelas perguntas complexas. Vamos lá. Com tantas opções na Garibaldi. Qual que é a sua preferida? O meu preferido é o espumante mais seco. Eu gosto de um espumante Nature, que ele vai ter 2,5 gramas de açúcar, que ele acompanha todos os momentos. Claro que eu brinco, né? Eu sou uma pessoa que bebo vinho há mais de 30 anos. Calma, não é? Eu não bebia quando criança. Na tradição do Rio Grande do Sul, né, da colonização italiana, se fazia o suco de vinho. Então era uma jarra de água, um pouquinho de vinho e açúcar. E isso a gente acabava tomando também as crianças, só que não era alcoólico porque era bem diluído. Então eu brinco que tomo vinho há mais de 30 anos. E aos poucos, conforme a gente for consumindo os produtos, o nosso paladar acaba se sofisticando um pouquinho mais. E a gente gosta de produtos mais secos, que é o meu caso.
Então, no meu caso, um VG Blanc de Blanc Nature é o meu preferido. Eu adorei, gente, a segurança. Ele simplesmente foi. Eu pensei que ele ia falar, mas aí você me complica e tal. Ele simplesmente É que aí é foi. uma pergunta mais particular, né? Aham. Então, eu prefiro esse produto, mas respeito quem prefere os mais doces Muito também, bom. Eu tranquilamente. gostei disso, da sua segurança nessa resposta. E pra gente fechar, eu quero que você fale aqui com o pessoal, mais uma vez, onde encontrar o produto em BH e as redes sociais que dão todas as informações. Certo. Em BH, na região metropolitana aqui, nos principais supermercados aqui da região, nós temos os produtos Garibaldi. Redes sociais, nosso principal perfil, que é o da matriz, o da fábrica, é @coopvinícola-garibaldi. E tem também uma rede social que fica aqui em Minas Gerais, né, com a nossa representante Kátia, que é @garibaldi.minas. Aqui pode ser tirado dúvidas. No meu bairro não encontro Garibaldi. Pode ver com ela pode encontrar, fazer uma entrega direta, enfim, essa questão mais local. E no nosso site também, viniculagaribaldi.com.br, tem o nosso blog com várias dicas, informações sobre espumantes, lançamentos, novidades, pela internet também. Muito obrigada, André, por essa conversa, por todas essas conversas. Foi um prazer ter você aqui. Volte sempre na Alvorada e em BH. Com certeza, já comentamos, né? A terceira vez em BH, gosto muito daqui e com certeza vou voltar e continuamos parceiros da Alvorada. Espumante combina com pão de queijo? Com certeza, sem dúvidas, sem dúvidas. Viu, gente? Então tá tudo em casa. Vamos deixar o cafezinho de lado e vamos tomar um café com perlage, né? Um bom espumante e um pão de queijo. Muito bom, é isso. Obrigada, gente. Até a próxima.